Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. O tema de hoje será economia. Para isso, estamos trazendo o economista da Fiesp, Guilherme Moreira. Seja bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado pela sua presença. Vamos discutir sobre economia. Eu que agradeço o convite. Vamos lá. Primeira pergunta, que todo mundo quer saber. Emprego, quando volta? Pois é, acho que é a questão que todo mundo quer saber, né? Que no fundo, o emprego é o principal fator que afeta a vida das pessoas. Ou seja, é o trabalho, o mundo das pessoas é o emprego. Então, e essa é a grande dúvida. Mas o problema todo do emprego é que o emprego é sempre a última variável a retornar nas crises. Porque, como no Brasil a contratação é muito cara, o empresário pensa 10 vezes antes de contratar um funcionário. Porque ele sabe que quando ele tiver que mandar embora, ele vai ter um custo muito elevado. Então, o que acontece é que a recuperação do emprego, a economia recupera, o investimento recupera, e o emprego acaba sendo a última variável a retornar. E com as reformas, a lei trabalhista brasileira é muito antiga, restritiva. O que acontece? É mais um fator que atrapalha a volta do emprego. Então esse talvez seja o último dos fatores. Então o que a gente espera que aconteça? Você vai ter uma recuperação gradual da economia, que vai depender dos fatores políticos, e ao longo do tempo, e o emprego, começo do ano que vem, se tudo correr bem, começo do ano que vem você começa a retomar o emprego. Então o emprego é a última das variáveis. Uma vez vendo uma palestra sua na Fiesp, vou usar o seu jargão aqui. Você disse que o índice de desemprego é muito grande. E que quem também está empregado se trata como desempregado, porque tem medo de gastar, não quer arriscar. Foi mais ou menos isso que você falou. Como é que você enxerga isso que você fala? Porque as pessoas realmente... Isso está cada vez, ainda está presente. Ou seja, e isso é fato. Quando você tem no Brasil, você tem hoje 88 milhões de empregados, mais ou menos. Você tem 14 milhões de desempregados. Então você fala, pô, mas no universo de 100 milhões, 14, esses 14 são responsáveis pela crise, porque já tinha 6, então não é isso. Ou seja, o problema do desemprego é que eu conheço uma pessoa que está desempregada, ele conhece, todo mundo conhece alguém que está desempregado. E aí você causa um medo nas pessoas que elas passam a se comportar como desempregadas. E aí que a economia trava, porque quem está com medo de perder o emprego não faz um financiamento para trocar o carro, não faz um financiamento para comprar outro apartamento. Reforma em casa mais básica. Trava. E isso contamina a economia. Ou seja, o que causa essa parada toda é o medo. É o medo do emprego. E enquanto esse medo não se dissipar, a gente fica amarrado, a economia fica amarrada. Então, acho que essa é a questão toda. Você tem do lado do empresário o medo de contratar, porque o custo trabalhista é muito alto. E ele não sabe se vai poder dar continuidade. Se ele tiver que mandar embora, ele tem um custo alto disso, porque a lei, enfim, precisa de reformas. E do lado das pessoas, quem está empregado se comporta como desempregado. E a economia fica parada enquanto não se resolver esse impasse que nós vivemos. E nessa sequência, inflação. Inflação, eu diria, que é o mal praticamente resolvido. A gente tem que ficar sempre vigilante com a inflação, mas os números mostram que a inflação caindo muito, e é verdade que grande parte dessa queda é culpa da crise. Ou seja, os preços caíram porque as pessoas pararam de comprar. Que é aquilo que você estava acabando de falar anteriormente. E aí, o restaurante que você está habituado aí está com menos clientes, então ele faz promoção, ele deixa de subir o preço, a cabeleireira deixou de subir o preço. Enfim, é assim que o mundo funciona. Então, grande parte a boa notícia é que a inflação está sob controle. A má notícia é que grande parte disso veio da crise econômica que nós estamos vivendo. E, de certa forma, também tem outro impacto na questão salarial. Os reajustes salariais também vão incorporar essa dinâmica nova da inflação. Ou seja, se a inflação está 3, você não vai ter um aumento de salário mais de 10, você vai ter de 2,5, 3, enfim. Porque vocês estão acostumados a fazer negociações salariais dentro da Fiesp. E agora com essa inflação, vamos chamar de baixa, assim,
você fala de 3, 4, como é que as pessoas enxergam do outro lado, do sindicato dos trabalhadores, que 3% é bom ou não é? Porque você tem uma dificuldade das pessoas, e é normal isso, de identificar o que é ganho real e o que é ganho nominal. Porque a gente está acostumado com inflação alta e O que é achava o ganho nominal? O nominal é o valor que veio. Você ganhava 100, teve um aumento de 10%, passou a ganhar 110. Mas se a inflação é 11, na realidade, esses 10, você perdeu 1, porque o seu poder de compra ficou 1% menor. Então isso é o que a gente chama da variação real, ou seja, descontada a inflação. Então o que acontece hoje é que um aumento de 3,5% com uma inflação de 3% é melhor do que um aumento de 10% com a inflação de 11%. Você está ganhando, você não está perdendo. E aí isso, numa negociação salarial, você gera uma certa dificuldade quando você tem trabalhador e empregado à mesa negociando, porque parece muito pouco. Hoje, uma inflação de 4% ao ano, você oferece, vou te oferecer 4%. Na verdade, é melhor ter 4 com a inflação de 4 do que você ter 10 com a inflação de 11. Mas eu acho que isso é uma coisa cultural, né? A gente não está acostumado a ter, desde o tempo da inflação alta que a gente vinha, aumentos de 10%, 15% anuais e as coisas foram caindo, né? E acho que os sindicatos não se adaptaram a isso ou não quiseram se adaptar, né? Eu acho que a sociedade brasileira, de certa forma, tem a questão da inflação enraizada. Você pega coisas que são comuns para a gente, por exemplo, por que o aluguel tem um indexador? Ou seja, quem tem pago o aluguel tem lá o IGPM que reajusta o aluguel automaticamente. Isso acabou. Então essa indexação da economia, que é a memória inflacionária que o brasileiro tem que acabar, porque a inflação, isso é uma das coisas que alimenta a própria inflação. Então o brasileiro tem essa memória inflacionária ainda, mas isso a tendência é que acabe. O que a gente não pode mais permitir é que erros de política econômica, como foram feitos nos últimos anos, permitam que a inflação volte a níveis elevados. Porque custa muito caro trazer a inflação de volta para a meta. A inflação come o salário dos mais pobres. Quem sofre mais com a inflação é quem é assalariado e os mais pobres. E você acha que a gente corre risco ainda com inflação alta? De chegar a isso? A inflação é sempre um risco. Mas eu espero que seja um capítulo apagado na nossa história, porque ninguém gostou disso daí. Que seja só história mesmo. Porque a gente passou muito. Ó, pergunta, o impacto econômico das reformas em geral, como é que isso pode impactar economicamente trabalhista, previdenciária ou qualquer outra PEC que venha por aí, para a gente poder entender o negócio? Na minha opinião, você tem... o Brasil faz as reformas por bem ou por mal. Por que por bem ou por mal? Porque a própria economia não suporta mais essa... Então, quais as principais reformas hoje? Eu diria que a trabalhista, que trava o emprego, e você precisa gerar emprego, então você precisa fazer a reforma trabalhista. Você necessariamente tem que fazer a reforma trabalhista. É aquela discussão que nós tivemos no começo. Para gerar emprego, você tem que facilitar a contratação e facilitar a demissão também. Facilitar a demissão facilita a contratação. Por incrível que pode parecer estranho isso. Não, mas se você tem a facilidade para demitir, você também tem a facilidade para contratar. Países, a literatura econômica mostra que países que, quanto menos regulamentado o mercado de trabalho, menor a taxa de desemprego. É o contrário do que a gente acha. Então, o que acontece muito é que a gente associa que regras mais rígidas vão dificultar que a pessoa seja mandada embora, é o contrário. Regras mais rígidas valem para cada vez menos pessoas que estão empregadas. Então, isso é a reforma trabalhista. A questão da Previdência. Mas a Previdência está aí há 20 anos, se fala em reforma da Previdência, mas ninguém tem isso vai resolver agora. A reforma da Previdência não vai trazer a solução para a Previdência agora. Nos próximos anos, não mesmo. Mas o que a reforma da Previdência tem impacto grande do ponto de vista econômico? Porque ela traz previsibilidade para a economia. É uma bomba relógio. Se eu sinalizar que eu desarmei essa bomba, os agentes econômicos ficam mais tranquilos, as taxas de juros caem, a gente colhe o efeito hoje.
Se essa bomba, eu tenho a projeção, eu estou olhando o futuro, essa bomba vai explodir, eu sei que ela vai explodir lá na frente, eu já fico inseguro agora, eu já aumento os juros agora, o risco o país já cresce hoje. Então veja, que é uma coisa que Só tem... um instante, o que é o risco do país para poder explicar ao nosso telespectador, para quem não conhece esse termo, desculpa te cortar, mas é que às vezes vem as perguntas, o que é isso, o que é aquilo, então só que você explique aí. É muito simples, muito simples. Quando você vai ao banco pedir um empréstimo, o que a pessoa que está te prestando dinheiro, ela olha? O seu perfil. Exatamente. Então, se você já deu calote várias vezes no banco, você tem fama de mal pagador, o banco só vai te emprestar se você pagar muitos juros ou nem empresta. O risco país é exatamente a mesma coisa. Ou seja, é o risco do país pegar o dinheiro dos outros e não pagar essas obrigações. Se a economia está caminhando para quebrar, por exemplo, eu vou emprestar dinheiro para você, Brasil. Eu olho, a Previdência vai estourar lá na frente. Você não vai conseguir honrar esse compromisso. Então eu só vou te emprestar se você pagar muito mais juros para mim. Entendi. Entendeu? Por isso que já afeta hoje. Quando eu for precisar emprestar dinheiro, eu vou cobrar mais juros de você. Ficou claro todo mundo. Agora pode continuar o seu raciocínio, não sei nem. Então, e aí o que eu digo, é um conjunto de reformas que precisam ser feitos para o Brasil voltar a ser um país competitivo internacionalmente. Porque hoje não dá mais para você viver numa ilha. O mundo é integrado, os países são integrados. Então não dá para você competir com um país que tem um mercado de trabalho ultra flexível e que os trabalhadores têm um monte de vantagens, tendo um mercado de trabalho igual ao nosso, que é da década de 40, com a regulamentação da década de 40. Beleza, Guilherme, estamos chegando ao fim, mas antes eu queria te fazer uma pergunta para encerrar. Obrigado, o papo foi muito bom. Não a parte política, mas eu queria saber, independentemente, Temer ou sem Temer, o que você acha dessa equipe econômica, se você acha que ela deveria continuar. Olha, se puder explicar. Sim, eu acho que nós temos um problema no Brasil que é depender de pessoas. A gente acaba criando os salvadores da pátria. E eu acho que esse é o pior mal que pode acontecer para um país, é depender de salvador da pátria. Então, você tem que ter estruturas institucionais que independam de ser fulano na liderança e que qualquer um que seja esteja comprometido com as linhas gerais do país. Então, eu acho que essa é a grande mudança que tem que ser instalada. Ou seja, você ter instituições fortes, você ter e ter ideias consolidadas, ou seja, gestão macroeconômica. Você tem que ter linhas gerais consolidadas, independente de quem esteja lá. A gente não pode ter, é o Temer, é o Henrique Meirelles, é o Ilan, São pessoas boas, na maioria das vezes são pessoas muito boas e comprometidas, mas você tem que ter uma linha geral e todos trabalhando em equipe. Ou seja, na verdade, o que a gente precisa é de uma reforma política. E que faça que o sistema político trabalhe a favor do país, a favor da produção, a favor da geração de renda e não a favor dele próprio. Eu acho que esse é o ponto, independente das pessoas que estão lá ou não. Entendi. A reforma política, pelo jeito, todas as reformas, acho que essa vai ser uma... Essa acho que vai ser a mais difícil. Eu não sei se vai ser a mais difícil ou não, mas é necessário. Então. Beleza. Guilherme, muito obrigado pela sua presença aqui. Você é um cara maravilhoso. Espero poder contar com você de novo mais para frente, quando as coisas ou tiverem mais acertadas ou um pouco mais desajustadas. Mas espero contar com você de novo. Muito obrigado. De coração, obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço e estou à disposição de vocês aqui. Estamos encerrando o programa Gestão Familiar. Se você quer conhecer este e outros programas, visite o nosso site ou baixe o nosso aplicativo. Muito obrigado e até a próxima.